Olá, queridos, olha eu aqui de novo. Vamos lá então, tá? Agora nós vamos tratar da sucessão de ascendente. Primeiro ponto, para que a sucessão seja de ascendente, o que tem que acontecer? Primeiro, o autor da herança não pode ter deixado o quê? Descendentes. Por quê? Porque pelo 1829, os primeiros a herdarem são quem? São os descendentes. Então, se o autor da herança deixar descendentes, a herança desce e não sobe para os ascendentes. Então, primeiro ponto, o autor da herança não pode ter deixado descendentes, ou vivos ou aptos a receber a herança, ok? O segundo ponto, no inciso 2, no 1829, diz lá, que o caput diz, né? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, 2 pontos. Inciso 2, aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Não há nenhuma salvo C, que nem há no inciso 1 do 1829. Não há nenhum salvo C, exceto, porém, contudo, todavia, não. Então, se o autor da herança for casado ou viver em união estável e deixou ascendentes, haverá concorrência entre eles. Mas não é esse o objeto da nossa aula de hoje. Nós não iremos conversar sobre a concorrência do ascendente com o cônjuge / companheiro. Hoje será só a sucessão de ascendente. Então, para isso, o autor da herança não pode ter deixado nem companheiro e nem cônjuge. Correto, gente? Então, o primeiro ponto a se destacar é sucessão de ascendentes. O autor da herança não tem descendentes e não deixou nem cônjuge nem companheiro, ok? Muito bem. 3 situações merecem destaque aqui. A primeira, na divisão entre os ascendentes, quando são os únicos a herdar, os mais próximos excluem os mais remotos. Não há direito de representação na sucessão de ascendente. Nós já discutimos isso. O direito de representação só existe em 2 heranças. Quais são essas 2? A de descendentes, que vai até o infinito, e a de colateral, que vai até o sobrinho quando concorre com o irmão do falecido. Na sucessão de ascendente, não é possível representar, tá? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Eu faleci e deixei pai e mãe. Ambos recebem a minha herança, correto? Muito bem. Se eu faleci e o meu pai é pré-morto e deixou os pais dele vivo, e a minha mãe é viva, os meus avós paternos não podem descer para representar o meu pai, porque na sucessão de ascendente não se admite o direito de representação. Então a minha herança iria toda para minha mãe e ponto final. Entendido isso, gente? De novo, não há representação, por isso que ninguém pode representar herdeiro pré-morto na sucessão de ascendente. Guarde essa informação. Segundo, dentre os mais próximos, se houver diversidade de linhas, divide-se por cabeça, divide-se a herança à metade, tá? Por exemplo, tem pai e mãe vivos. Divide como herança por cabeça, cada um recebe uma parte, cada um recebe 50%. De novo, mas meu pai é pré-morto e tem os meus avós paternos. Eles podem descer? Não podem. Aí a minha mãe vai receber a integralidade da herança. Entendido isso? Registre. Na sucessão de ascendente não há direito de representação. E por fim, dentro da linha entre os mais próximos, divide-se por cabeça. Ah, tá. Tem uma outra questão que nós já discutimos nas aulas anteriores. Na sucessão de ascendente, admite-se a divisão da herança por linha. Como que se divide a herança por linha? Veja bem, não havendo ascendente de primeiro grau, não há ascendente de primeiro grau, certo? Então eu faleci, eu sou o autor da herança e eu não tenho pai e mãe, mas eu tenho meus avós paternos e os meus avós maternos. Então, se houver diversidade de linhas entre os avós, eu tenho 2 avós paternos e um avô materno, a gente divide a herança por linha. Vai 50% da herança para os avós paternos, cada um fica com 25%, e 50% para o único avô paterno que está vivo, materno que está vivo. Entendido, gente? Divide-se a herança por linha, 50% para cada linha. Tá certo?
Então, como se fosse aqui, ó. Esses dois, eles recebem 50% dividido por 2. E se esse daqui fosse pré-morto, por exemplo, esse daqui receberia 50% inteiro. Porque a herança depois dos ascendentes de primeiro grau divide-se por linha. Entendido, gente? Então são essas 3 situações que merecem destaque na sucessão de ascendente. Guardem essas informações que será muito útil para vocês, ok? Paz, até a próxima.